Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Reginaldo e nesse vídeo a gente vai fazer toda essa região do nariz, fazendo essas gotas de água aqui, esse brilho. Então a gente vai fazer toda essa parte nessa aula. Eu vou começar com o pó de grafite HB e vou passar nessa região toda, fazendo um movimento circular, bem de leve, não precisa pressionar, e vou preencher toda essa área. Com o papelzinho dobrado, eu vou espalhar bem, passando bem de leve. Dá algumas marquinhas, mas não tem problema, porque com o acabamento que a gente for fazer, com texturas e brilhos, a gente arruma isso tudo. Com o 8B da Casimir, esse lápis eu gosto bastante dele, eu sempre falo isso com vocês. Hoje eu vou fazer toda essa parte aqui de baixo, deixando bem escuro, porque aí eu já vou ter uma noção desse tom bem escuro, de onde eu vou colocar tons médios e claros depois. Com a ponta do lápis bem fina, para eu ter uma precisão aqui. E aqui só preenchimento nessa área. Eu vou deixar vocês mais observando mesmo essa região. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my Com esses preenchimentos, áreas que são bem repetitivas, é importante ter paciência, porque senão a gente passa o lápis de qualquer jeito, e às vezes o desenho, em vez de ficar todo liso, dependendo da área, fica todo rabiscado. Então vai ter paciência para preencher uma área grande e não ficar todo riscado. Essas áreas com tom com preto intenso, a gente tem que insistir em alguns pontos para não ficar partes claras com pequenos brilhos aqui. Tem que ser o preto todo escuro, sem nada claro nessa região. Muitas pessoas querem fazer um preto intenso assim, só que deixa com várias manchas cinza ou até bem clara mesmo. Tem que ser o preto forte, então por isso insistir em uma região várias vezes. Aqui eu estou passando o 8B, mas vocês podem usar o lápis escuro que vocês tiverem. Pode ser o 4B. A diferença é que o 4B aqui você vai ter que insistir mais, passar mais vezes, ao invés desse que é 8B. Mas com o 4B dá para fazer normal. O importante é no final ficar bem escuro assim.
Agora com 6B eu vou fazer todas essas regiões aqui, tem mais sombra, porém não tão escuro quanto essa sombra aqui. Então 6B vai me dar uma tonalidade bem bacana, uma sombra bem legal aqui. Agora é trabalhar com paciência, criar texturas e só por fim eu vou fazer os brilhos. Então trabalho por camadas, criando as texturas, dando realismo aos poucos. Lembrando que o lápis está com a ponta bem fina, facilita para eu fazer a textura bem melhor. Então essa dica é muito importante, pessoal. Você ter o tom bem escuro, máximo aqui de preto. Depois a gente consegue chegar nas tonalidades um pouco mais claras, bem mais fácil. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Então agora eu vou estruturando as camadas e depois eu trabalho bem esses detalhes de gotas. Então faça por partes, não queira já no início dar um acabamento final em um pedacinho, depois dar um acabamento final em outro pedacinho. Pelo menos eu faço assim e para mim fica bem melhor. Então também cada pessoa tem a sua forma de desenhar. Aqui eu vou passando o jeito que para mim eu acho bem mais fácil. Primeiro eu entender as camadas, depois sim me preocupar com um acabamento bem realista. Aí pessoal, para quem acha que para fazer desenho realista precisa de lápis caro, esse é o da Casimir. Então muitas pessoas deixam de começar a fazer desenho realista porque imaginam que os lápis são muito caros. Tem sim lápis bem caros, mas pelo menos eu não ligo. Eu uso bastante esse da Casimir, uma caixa com acho que vem 12, né? Se eu não estou enganado, é aproximadamente 35, 40 reais. E você usa muito tempo, demora demais para acabar porque vem bastante lápis, né? Então você vai revezando eles, você tem muitos tons escuros, muitos tons claros, então demora para você precisar de comprar mais lápis. Então é um mito, né? Quem acha que para começar a fazer desenho realista precisa de lápis caro, essa aqui é a prova que não precisa. Então repare que eu vou fazendo um movimento bem curto para já começar, mesmo nessa camada inicial, já formar uma textura aqui. Depois eu vou alisar também com esfuminho. Essa região do olho, ainda eu vou fazer o acabamento dela. Já deixei bem adiantado. Igual eu falei, eu gosto de deixar algumas partes bem adiantadas e depois eu venho dando acabamentos. Não tem uma regra, tá pessoal? Você pode fazer uma parte, deixar o acabamento bem adiantado e ir para outra,
que aqui eu já queria trazer essa aula aqui para vocês. Então por isso que eu parei essa região e trouxe aqui essa parte do nariz. Aqui eu não vou estender para a pele, vou fazer só mesmo o nariz. E a maioria do nariz de frente, essa lateral recebe mais sombra, porque essa parte é mais para frente, então ela tem mais brilho, e essa vai se afastando, então ela tem mais sombra. Eu vou trazendo um pouco para a direita, já fazendo um leve degradê. Tudo com o mesmo lápis, eu estou com 6B da Casemiro. Fazer a mesma coisa desse lado, preencher com algumas texturas, escurecendo um pouquinho mais também. Agora que eu já coloquei bastante grafite aqui, eu vou alisar um pouco com o espuminho, passando bem de leve para não tirar muito as marcas. Mas como ainda eu estou preparando as camadas, não tem problema tirar algumas texturas aqui. Assista também até o final que vocês vão entender bem todo o processo sendo feito. Porque muitas pessoas veem até aqui e às vezes não continua vendo. Então imagina que o desenho vai ficar assim. Quem está começando, né, ainda não entende, acaba imaginando que o desenho vai ficar assim e já está perto do fim. Ao contrário, eu ainda vou trabalhar muito aqui, bastante detalhes, principalmente alisando um pouco para não ficar muito poroso o grafite. Então o principal aqui é colocar bastante grafite com a camada bem suave. Eu não posso pressionar, eu tenho que deixar esse grafite bem solto aqui para trabalhar agora brilhos e detalhes, porque agora a gente vai fazer esses brilhos de água. Mas primeiro eu vou detalhar esse brilho aqui, essa gota, que ela é escura primeiro, tem vários tons escuros e alguns brilhos bem pequenos. Eu estou com 4B com a ponta bem fina e vou trabalhar esses detalhes aqui. Então por que eu uso o 4B? Porque o 4B é um lápis escuro e a ponta é mais rígida do que o 8B. Então consigo mais precisão para fazer esses detalhes bem pequenos aqui.
Agora com o lápis borracha 7056, mas se vocês quiserem pode usar esse também, o lápis borracha Eco. Eu estou usando esse porque na aula aqui fica mais rápido, então eu não preciso passar várias vezes. Mas se eu tivesse só esse, dá para fazer. Porém, demora um pouquinho mais porque você precisa insistir mais em alguns pontos para apagar. Então aqui a ideia também é facilitar para ficar uma aula mais rápida, mais objetiva. Então vou detalhar vários pontos de brilho e depois acabamentos nesses brilhos. Por isso a importância de colocar grafite antes, porque aí você tem material para tirar. Onde você faz tudo claro, como que você vai realçar um brilho, igual eu estou fazendo aqui. Vou usar também a borracha limpa tipo. Vou afinando a ponta dela. E vou tirando um pouco de grafite também. A gente vai trabalhar por enquanto só com essas duas e depois eu vou acrescentando outras borrachas também. Vou fazendo pequenas batidinhas para ir tirando o grafite.
fazendo pequenas batidinhas, até ir dando o realismo que a gente quer, fique bem parecido com a referência. Então não tenha pressa também. Aqui vocês vão ver que eu vou trabalhar bem mais acabamentos aqui. Agora com o HB eu vou trabalhar várias texturas e um acabamento mais refinado. Agora eu vou me preocupar com pequenos detalhes aqui. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Então a textura eu faço vários pontinhos, algumas bolinhas, tracinhos, não tem exatamente uma regra. Você vai observando a referência. Aqui eu aliso um pouco, volto, faço um pouco mais de textura, até eu ver que está bem consistente, está bem preenchida aqui com textura. Então, para a gente trabalhar aqui que fique bem realista, depende da gente também demorar um pouco na textura, fazer essas camadas, preocupando com o máximo de detalhes.
com o próprio esfuminho sujo de grafite, eu faço também algumas texturas. Pessoal, uma dica que muito importante para vocês é essa escala que eu fiz para ajudar vocês. Que ela começa no 8B, vai 4B, 2B, HB e H. O que você precisa é ter essa escala de tom muito escuro, que é o preto, o máximo que é o preto intenso, e ela vai clareando. Se você não tem 8B, faça com 6B, 4B. O importante é que fique com um tom escuro assim. E você vai clareando com os lápis que você tem aí. O importante é ter essa passagem de tom suave, do mais claro para o escuro. Se você tiver com dúvida, você faz, deixa guardado essa escala aí. E quando você tiver dúvida, você vem comparando as tonalidades. Igual esse preto aqui, muito forte. Eu vou chegando próximo e vou tendo a noção da graduação que eu tenho. Igual aqui. Tá? Uma graduação mais próxima para o 4B. Então é um preto que ele é forte, porém não tanto quanto esse 8B. Então tem diferença de tons escuros. Um tom preto, ele tem muitas variáveis. Então você vai colocando a sua escala, deixa guardado, você tem dúvida, vai colocando a sua escala para você ter essa precisão. Igual aqui a gente está usando o HB. Fazendo essas texturas, olha como que fica bem próximo. Aqui já está mais próximo do H para ter essa passagem de tom, de um tom claro para o médio. Aqui já estou considerando até um tom médio, apesar do HB ser claro, mas a gente está mais para o médio aqui do que para o claro, tá? E isso vai variar também da marca de lápis que você tem, tá? Se você tem um lápis, ele tem os tons muito escuros, vai variar um pouco aqui, tá? Mas o importante é ter essa escala. Você vai comparando os tons, você tem essa precisão. Pessoal, não deixe de fazer isso. E para você chegar no tom preto intenso, ele não pode ter marcas brancas, nem cinzas, nada. É o tom todo preto, independente do lápis. Pode ser 6B, pode ser 10B, 12B. O que você precisa é ter esse tom muito escuro e depois ele clareando. Espero que essa dica tenha ajudado vocês para vocês conseguirem esses contrastes. Agora eu estou com 2H da Staedtler e vou fazer alguns tons bem mais claros nessas texturas. Pequenos pontinhos, pequenas marcas para detalhar ainda mais. Igual eu falei, eu gosto de trabalhar muito esse acabamento. Então eu costumo também você detalhar muito o seu desenho. Se você tiver num dia que você já está enjoado, não quer desenhar, volta no outro dia, aí você vai ter essa paciência de novo. Tem dia que eu não estou a fim de desenhar, rapidinho me dá vontade de parar. Aí eu paro para não fazer o desenho de qualquer jeito. É importante você estar desenhando com paciência, detalhando o máximo. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you for a moment, even that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you for a moment, even that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Com a borracha elétrica eu vou fazer pequenos brilhos
We got a good thing going. Why we gotta feel amplified? Stay till the morning. Countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring. Seeing all the truth behind your eyes. See you for a moment, even hope that I can feel you. I see you. All that I wanted was to tell you that I need you. I see you for a moment, even hope that I can feel you. Com esse fuminho eu tiro um pouquinho alguns brilhos, deixando ele menos destacado. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer. Heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going. Why we gotta feel amplified? Stay till the morning. Countless hours spending by your side. Pessoal, olha só, vou pegar um papelzinho aqui separado, vou colocar um pouco de grafite e vou mostrar para vocês a combinação das borrachas que eu uso, como que deixa o desenho bem realista. Vou colocar aqui um pouco de HB com o pó do grafite. Essa borracha elétrica, o lápis borracha pode ser o 7056 ou esse comum mesmo da Eco, da Faber-Castell. A borracha 3.8 e a 2.3, caneta borracha. E a borracha limpa tipo. Olha só, pessoal. A borracha limpa tipo, eu vou conseguir um brilho bem desfocado, somente clareando um pouquinho, fazendo pequenas batidinhas. Então essas dicas à parte, ele é muito importante para vocês irem acostumando. E tem muitas pessoas que assistem meus vídeos que estão começando agora, então é muito importante saber esses materiais. Olha só como que eu consigo clarear um pouco e fica bem desfocado. Aí eu venho com lápis borracha, eu consigo fazer um brilho também desfocado, pequenos brilhos, mas que ele não seja muito marcado. Então por isso que eu falo que a combinação dessas borrachas, você consegue brilhos que vão deixar seu desenho bem realista, para chegar num nível avançado. Aí eu venho com 3.8, eu já consigo um brilho mais destacado. Consigo fazer fios, então eu combino aqui com o que eu já tinha feito, que ficou bem desfocado, e consigo fazer brilhos por cima aqui. De várias formas. Então uma deixa desfocado, a outra já deixa bem marcado. A 2.3 tem a mesma função, porém ela é mais fininha, eu consigo mais precisão, fazer brilhos menores. Da Tombow, essa caneta borracha. E por último, a borracha elétrica, que eu consigo fazer pequenos pontinhos de brilho. Brilhos em vários sentidos, mudando a forma dele também. Então a combinação delas que faz a gente conseguir esses detalhes de pele molhada, texturas de pele com bastante brilho. Então nada mais é do que a combinação dessas borrachas.
é o que eu estou fazendo aqui, trabalhando com todas as borrachas que eu tenho para fazer vários brilhos de várias formas, uns mais marcados, outros bem desfocados. Então agora eu vou trabalhar esses brilhos e vou finalizar esse vídeo. Vou deixar vocês mais observando agora. Então aqui eu já estou finalizando essa parte. Depois que eu for fazer essa região, pode ser que eu veja algum ponto aqui para melhorar. Mas, por enquanto, eu estou vendo aqui que o acabamento está bem adiantado. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.